Conseguimos retomar a conexão com o Fernando Brito. Peço desculpas a quem nos acompanha, peço desculpas ao Fernando Brito, mas acho que agora está tudo certo. Oi, Fernando, está comigo? Mais importante nesse momento, uma notícia que seja mais importante que essa, a de que nós precisamos manter esse isolamento, e infelizmente, ao contrário do que acontece na maioria dos países, o Brasil e os Estados Unidos estão governados por gente responsável. Eu acabei de receber aqui, enquanto vocês retomavam o contato, a notícia do UOL com o presidente Donald Trump dizendo que basta isolar os velhos e todos devem voltar ao trabalho. Mais ou menos o mesmo discurso que tem aqui o nosso ex-capitão, né? E essa gente está brincando com a vida humana. Os Estados Unidos, como eu dizia naquele trecho que nós começamos a fazer e foi interrompido, tem hoje 50 mil mortes. Ele está menos de 20 mil mortes, 50 mil casos, perdão. Ele está menos de 20 mil casos de se tornar tão contaminado quanto a Itália. Eles estão brincando na beira do precipício. É muito mais grave o que está acontecendo nos Estados Unidos até do que aconteceu na China, porque na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, que era o epicentro, eles no dia 23 de janeiro instalaram um bloqueio completo, ninguém entra, ninguém sai, não há aviões, não há trens, não há ônibus. E hoje, 2 meses depois, eles levantaram esse bloqueio com a cidade deixando de registrar qualquer caso novo há 5 dias. Então, lá existe claramente sinal de que a epidemia cedeu. Na Itália, que chegou a ser comemorado, como a Daniela disse, o rebaixamento do número de mortes, o rebaixamento do número de casos, né, a coisa não cedeu. As mortes recrudesceram, embora os casos tenham ficado mais ou menos no mesmo patamar de ontem, um pouquinho acima. Né. Eu vou explicar por que há essa diferença nas mortes. O doente, ele se torna óbito depois de vários dias no hospital. A epidemia que surgiu há 3 ou 4 ou 5 dias, ela não está gerando o número de mortos no potencial que ela tem, simplesmente porque essas pessoas entraram com primeiros sintomas, foram tratadas, muitas delas estão entubadas agora, mas a situação delas, apesar de desesperadora, não foi ainda a morte, ou foi ao óbito, como dizem os médicos. Então é isso que está fazendo a diferença. Não é possível relaxar com isso. Não é possível que a gente responsável faça isso relaxar. E eu dizia, ali, quando o nosso sinal caiu, que as coisas nos Estados Unidos, embora um cidadão americano valha tanto quanto um cidadão de qualquer outro lugar do mundo, são muito mais graves porque estão no coração da economia mundial. Nova York não é Wuhan. Nova York é o centro do capital financeiro. A cidade está às moscas. Já registrou 25 mil casos. Uma cidade, 25 mil casos. Você mencionou que nós estamos com 2 mil num país como o Brasil. Então, isso é extremamente grave. A situação econômica vai se agravar e o governo brasileiro não consegue responder a essa necessidade. Fez ontem, ou anteontem, saiu no Diário Oficial ontem, uma medida absolutamente ensandecida de deixar as pessoas 4 meses com o contrato de trabalho suspenso e sem remuneração alguma. Depois disse que era erro de redação, mas não conseguiu consertar a redação até agora. As pessoas estão apavoradas com a perda de emprego, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão indo ao trabalho por medo de perdê-la, porque não tem a segurança de que o governo vá, pelo menos, complementar a sua renda e defender a manutenção da sua situação de emprego. Então, o que está acontecendo? Essas pessoas, elas estão se expondo e estão nos expondo. O Jornal o Globo hoje publicou um mapa de quadros de casos no Rio de Janeiro. 90% dos casos são na Zona Sul. Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Copacabana, Flamengo, enfim, por aí adiante. Né? Essa doença, ao contrário das doenças que nós estamos acostumados a ver, elas não migram da pobreza para a riqueza. Elas migram dos casos externos que vieram, que geralmente estão localizados em áreas mais bem situadas economicamente, e se transfere para a população em geral, para a população mais pobre. Há entre os médicos hoje um medo imenso do que vai acontecer, sobretudo começando pelas favelas da Zona Sul, onde esse contato, essa troca é mais intensa. Então, esta desumanidade, esta monstruosidade a que o Juca Kfouri se referiu no início do programa, com esses camaradas
empresas de aventureiros, né, dizendo que não tem importância morrerem 7 mil, 10 mil, 15 mil. Isso, além de ser uma crueldade, uma desumanidade, uma monstruosidade, é uma burrice, porque os casos não discriminam e não discriminarão censitariamente, né, por renda as pessoas ao atingi-lo. Quando uma epidemia toma conta da sociedade inteira, ela vai e volta dos grupos sociais. Ela não se estanquiza naquele, não sei se existe a palavra, talvez eu tenha criado agora, mas não fica estanque, né, naquele grupo social. Isso é terrível. Daqui a pouco eu vou publicar no blog um artigo do Nouriel Rubini, que é aquele economista que ficou famoso por ter previsto em 2008 a grande crise financeira, que abalou o mundo naquela ocasião. Ele diz que essa crise não é diferente da outra. Primeiro, porque ela se dá na produção, ela se dá na criação de riqueza pelos produtos e serviços que são gerados na sociedade, que tem que ter uma pausa na sua continuidade, exatamente para a epidemia não se expandir. E, em segundo lugar, porque ele diz que é inútil a discussão que existia naquela época, de se a crise seria um U ou seria um V. Ele diz que não, que esta é um I, que nós vamos mergulhar num poço muito mais profundo do que estamos. E isso gera para nós uma preocupação muito grande. Por quê? Porque é preciso pensar fora da caixa. É preciso abandonar os falsos deuses que se cultuou ao longo de todo esse tempo, da austeridade fiscal, do teto de gastos, da não expansão da base monetária. Por quê? Porque o teto de gastos tem que ser rompido, senão as pessoas vão morrer na laje. Lá em cima do teto, que não se pode ultrapassar, as pessoas vão morrer, e não poucas, milhares delas. Em segundo lugar, austeridade fiscal. Imagina você, por exemplo, se na sua casa o seu filho ou sua filha estivesse doente, seriamente doente, e os pais dissessem, mas não está fora do nosso orçamento, não podemos gastar, porque, sabe como é, não é uma despesa prevista, não consta aqui no nossa anotação de que vamos gastar, então deixa ela ficar doente, deixa ela morrer, não tem problema, está fora do orçamento. Isso não pode existir. Se houver isso, você está incitando a uma revolta popular. Hoje eu já conversando com gente, dizendo que está indo no vizinho e mandando fazer gato. Faz gato para não pagar a luz, porque não se tomou a decisão até agora de isentar as pessoas do pagamento da conta de luz e da água. E do telefone, que hoje é um artigo de absoluta necessidade, até inclusive para informar a população, por WhatsApp, por internet, por YouTube. E o terceiro, quer dizer, a não expansão da base monetária. Olha, eu infelizmente estou velho, estou no grupo de risco. Na minha época de jovem tinha uma expressão chamada tocar guitarra. Tocar guitarra significava botar as impressoras de dinheiro para rodar. Qual é o problema de botar o dinheiro no mercado em quantidades maiores do que o previsto? A inflação. E como é que nós vamos ter inflação se as pessoas não podem comprar, não têm renda para comprar, não podem sair para comprar? Quer dizer, então, o grande problema colateral que você tinha na expansão da base monetária, que era o fato de você gerar inflação com isso, ele está quase que totalmente neutralizado pelo próprio quadro de crise. Ao contrário, vai fazer bem para a nossa economia, que está parada, poder voltar com força nas aquisições de produtos, nas aquisições de gêneros alimentícios, nas aquisições de serviços, porque isso é necessário. Tem que pensar fora da caixa, porque senão nós vamos ficar nessa idolatria que está se desenvolvendo ao Deus mercado, que agora, na hora que as pessoas precisam, mostra toda a sua frieza, toda a sua maldade, toda a sua desumanidade em gente como essa, que não queria adiar a Olimpíada, como diz o Juca, porque ia dar muita renda, que não quer parar de vender hambúrguer, que não quer parar de vender quinquilharia na loja da Havan, que não quer deixar de fazer os seus contratos vaidosos, como ele descreveu, o publicitário do cabelinho. Então, essa gente não pode comandar o país. E o país não está no comando nenhum. Porque essa história de dizer que não leu, que foi um erro de redação, que o rapaz passou ali, acabou de se mostrar falsa. Porque a primeira coisa que ele fez ao tentar, ou dizer que ia tentar, corrigir a medida que tinha sido escrita errada, foi enfiar um jabuti
dentro dela, dizendo que a população, a imprensa, os meios de comunicação não podem ficar cientes daquilo que está sendo gasto, como está sendo gasto, com quem está sendo gasto. Nós precisamos de um governo, nós não temos um governo. Não é que o Bolsonaro seja um governo ruim, ele não é um governo nenhum mais, ele já não governa. E você pode ver, porque essa nova também vai acabar caindo no Supremo, ou sendo devolvida pela Câmara, ou sendo derrotada na Câmara dos Deputados. Não existe, o Brasil não tem mais governabilidade. A única maneira é o Bolsonaro se afastar. Ninguém está sugerindo uma derrubada traumática e deixar que os órgãos de assistência sanitária trabalhem, o Ministério da Saúde trabalhe, não pode dar entrevista dizendo que o ministro está sendo exagerado, porque com que cara as pessoas vão encarar o ministro quando o ministro recomendar que as pessoas fiquem em casa? É um exagerado. Né? Vão repetir as palavras presidenciais. Então, nós não temos um país sem comando impunemente. Né? O quadro está ficando difícil para o Brasil, e cada dia perdido pode significar milhares de vidas. Nós estamos atrasados, e apesar de estarmos avisados, pelo menos desde o final de janeiro, que essa era uma doença que poderia se espalhar pelo mundo. Ficamos naquele negócio de considerar que estava se dando no mundo exótico, nos chineses, né? O general Westmoreland, que era o comandante das tropas americanas no Vietnã, um filme famoso chamado Corações e Mentes, ele disse, para explicar como não havia grande importância naquela morte de milhares, milhares e milhares de norte-vietnamitas e de vietcongs, ele disse, não, os orientais são diferentes de nós, eles não dão assim tanto valor à vida. No fundo, é com essa visão preconceituosa que a gente encarou a crise chinesa, a gente não acreditou que pudesse chegar aqui, a gente achou que ela podia ficar contida dentro de um mundo que está completamente globalizado, em que as pestes, as doenças, as epidemias não viajam mais nas carroças, como era com os ratos que trouxeram a peste bubônica, a peste negra, para a Europa, e que levou um século para se espalhar pelo continente. Não, agora ela vem de avião. E você pode notar, todas as cidades que são polos, são os chamados hubs de aviação, né? Como a própria Nova York, são cidades que estão sendo mais duramente atingidas, porque elas receberam o grosso daquela carga de gente que veio da Europa, que veio da Ásia, com o vírus. E até agora, nós não temos nos aeroportos brasileiros um sistema confiável de controle. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um passageiro chegando da Itália, em que ele, depois de 30 dias na Itália, disse, eu estou chocado, porque eu desembarquei, passei na alfândega, revistaram minhas malas, etc. Tal. Ninguém sequer fez um teste de temperatura comigo. Ninguém me passou orientação alguma para eu ficar isolado. Quer dizer, então, o que nós fizemos, ao destruir o Estado, ao entregar, por exemplo, um aeroporto à administração privada, onde o Estado não está mais organicamente dentro daquele estabelecimento, é isso, foi a falta de controle. Essa é a diferença entre o que aconteceu na China, que em 2 meses se venceu a pandemia, e o que está acontecendo entre nós, que precisamos, pelo menos, de 5 a 6 meses para vencê-la, porque temos, inclusive, que tentar mantê-la dentro do nível que o nosso sistema de saúde pode atender, porque aqui nós não vamos ter aquilo que tivemos na China. O governo se mobilizando para, em poucos dias, entregar hospitais de grande capacidade e equipamentos à vontade, aquelas roupas de astronauta. A minha filha, minha sobrinha é enfermeira no Hospital Federal, ela disse, tio, nós estamos fazendo avental de saco de lixo. É essa a situação real. Não adianta dizer, vamos mandar 60 bilhões, vamos mandar 80 bilhões, mas porque não é para amanhã, é para ontem. Sim. Fernando, um prazer sempre conversar com você. Sim, a esse momento mexe com todo mundo. Eu não deixei você falar, porque eu estou muito indignado com essa situação. Mas agradeço a sua participação e muito obrigada por continuar junto com a gente nesse período. Obrigada, Fernando. Tá bom. Vai ser sempre assim, enquanto eu puder, enquanto, se não entrar o bichinho pela janela, eu continuo aqui.